E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área, com vocês pela Radiodifusora, YouTube, Spotify, invadindo as ondas do seu rádio e também da sua internet. Estamos aqui conectados para falar de arte, de cultura, e hoje eu estou muito honrada aqui em receber uma das grandes artistas desse Brasil. Eu falo do Brasil, mas ela é uma artista mundial, com uma projeção mundial, um trabalho incrível aí em todos os continentes desse pálido ponto azul. Estou com ela que completa 35 anos de carreira, muitos trabalhos lançados. Ela é compositora, violonista, intérprete, ela também é produtora, mãe, uma artista, gente, completa. E assim, eu falei que ela é violonista, mas na verdade o violão é só uma extensão do corpo dela, vocês entenderam? O violão não é para ela tocar, o violão faz parte do corpo dessa mulher que está aqui à minha frente. E hoje tenho a honra de receber Badia Sade nos estúdios. Gente, que delícia de introdução. Esse ponto chamado Terra. Esse pálido ponto azul. Pálido ponto azul, adorei. Ai, ai, ai. Então, a gente que é do interior, né? Uhum. E quando eu recebi o seu convite para passar por aqui, falei assim, claro, porque tem que descentralizar. Sim. Né? Tem que... o artista vai onde o povo está. Isso no sentido de não estar só nas capitais, né? Sim. E eu que tenho uma carreira longa, mas tenho mais estrada fora do Brasil do que aqui. Então, né? Você começa muito novinha, ali dentro de casa a arte pulsa, né? Sim. Na tua casa. E você sai do interior de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. E aí é ali que você se descobre uma musicista, é ali que você descobre que a música seria inevitável na tua vida. Porque, de repente, ser artista é muito amplo, né? Você pode explorar diversas vertentes do fazer artístico, né? Mas quando a música virou inevitável... Eu acho até que, assim, todos somos, né, artistas em algum nível. Aí tem aquele artista que tem uma facilidade, né, maior para esse tipo de arte ou aquela. Uhum. Mas todos somos arteiros. Mas a música... Eu nasci nessa família de músicos, né? Sim. Então a música estava no DNA. Sérgio Odair Sade, eu completo 35 anos de carreira, mas eles completam 60 esse ano também. Esse ano. Você é caçula, a filha Sou caçula. a Rapa do Tacho. A Rapa do Tacho. Quando eu nasci, o Odair tinha 10 anos já e o Sérgio 14. Então minha mãe achou que estava na menopausa e a menopausa dela tinha nome, Badi. Mas assim, enquanto criança, nesse período do Rio de Janeiro, eu fui para lá com 2 anos de idade, para os meus irmãos estudarem música. Tá. Na ocasião, com a Monina Távora, que tinha sido aluna do Segovia e tal. Nesse período, eu voltei para o interior, eu sou de São João da Boa Vista, voltei com 14 anos, 13 para 14, quando eu terminei o que se chamava de... Ensino médio, acho. Né, o ginásio. Ginásio. Né? E aí, nessa fase aí, eu não queria saber nada de música, eu queria ser bailarina. Eu acho até porque... Nesse período de formação, tinha tanta música em casa que eu queria fazer alguma coisa diferente. Outra coisa. Essa música era meus irmãos... rebelde, a caçula rebelde. Vocês tocam e eu danço. Exato. Porque era música, meus irmãos ficavam naquela sala da casa o dia inteiro com aqueles violões no colo estudando. E aí eu já sabia de cor os momentos que eles iam ficar repetindo aquela parte que precisava estudar. Então era meio sacal, inclusive, né? Eu falei, eu não quero isso, não. Mas quando a gente voltou para o interior de São Paulo, para São João da Boa Vista, meu pai, que era amador, foi a vida toda, não tinha com quem tocar o seu bandolim. Ele é um grande chorão, autodidata, ele me convidou. Então foi aí que eu comecei a tocar violão aos 14, tocando chorinho. Aí rapidamente a gente descobriu que eu também tinha o bichinho
o DNA Que combinação musical, esse né? pai e essa mãe, né? Gente, eu que falo duo! Esse foi o primeiro duo da família, né? Então, inclusive, já vou falar de um dos projetos que eu estou envolvida, porque tem muito a ver com isso. Em julho eu vou lançar o Museu Virtual da Família Assad. E Jura? será um processo de 3 anos de exposições a cada 3 meses. E a primeira exposição é justamente Seu Jorge e Dona Ica, de onde tudo começou. De onde viemos, De né? onde O viemos. cerne de tudo. E essa, né, relevância, essa coisa de reverenciar de onde a gente veio é muito importante, né? Ainda mais com esses pais que se desdobraram em 1000 para os filhos serem artistas, serem músicos. O que não é muito comum, né? Nada Os pais comum, apoiarem né? filhos a serem artistas, ainda Pelo mais contrário. no Brasil. É. Né? Leva como um hobby, você vai ser advogado, médico, engenheira. Sim. E para a mulher também é um outro ponto, né, Badi? Outro Porque a gente está ponto. falando de uma outra sociedade, Sim. né? E quando meu pai viu que eu também tinha o talento, ele deu a mesma força, o mesmo apoio. Quer dizer, não o mesmo apoio físico, porque com os meus irmãos eles se mudaram para o Rio de Janeiro sem trabalho, com a fé, a coragem, um sonho. Mas quando eu nasci, eles já eram mais velhos, né? Eu nasci, minha mãe tinha perto de 40, meu pai já tinha 50. Hoje não é nada, né? 50 está começando. Mas Na época, eu vou fazer 59 esse ano, no final do ano. Então, na época, quase 60 anos atrás, 50 já tá na hora de aposentar e tal. sim. Então, meus pais já não estavam com esse fôlego todo de ficar encarando. Mas, mesmo assim, no interior, me deu total cobertura. Aí, na época da faculdade, eu fui estudar no Rio de Janeiro, me mudei para lá, e meu pai, com o coração na mão de ver a filha, né? A caçulinha indo embora. E aí fiquei no Rio de Janeiro, cursei a Unirio, né? Aí já na música. Já na música. Já foi cursar. Porque você, muito novinha, você pegou o repertório ali, já foi ganhar prêmio, já foi brilhar nos palcos, com né? 14 eu comecei a aprender, e rapidamente a gente percebeu que eu estava aprendendo rápido demais, e meu pai colocou eu para aprender a ler partitura, ler música. E na sequência, a gente na época não tinha nem telefone em São João, tinha assim um vizinho que tinha telefone, meus irmãos ligavam assim, daqui a 5 minutos vou ligar de novo. Sim. Eles vinham bater, seu Jorge, tem telefonema. O telefone da rua era sempre uma vizinha que tinha, né? Que a gente dava o telefone de contato para as pessoas, né? Mas dessa vez chegou uma carta endereçada a mim. Eu tinha 14 e pouco, nem tinha um ano de tocar violão ainda. E era meu irmão Sérgio, que tinha vindo visitar a gente, me viu tocando. E ele escreveu para mim, olha, vai ter esse concurso no Rio de Janeiro de jovens instrumentistas, eu acho que você tem capacidade já para cursar, para competir. Eu falei, como é que eu vou estudar aqui longe? Ele, não, eu te ajudo. Como assim? Aí ele mandou todas as partituras. Aí eu já estava sabendo ler. Mandou todas as partituras, assim, escreveu em cima de cada notinha. Você toca com esse dedo da mão esquerda, da mão direita, aqui você faz isso, faz aquilo. Tinha uma bula acompanhando. Então, uma dedicação de amor tão lindo. Sim, sim. E eu estudei olhando aquelas partituras, fui para o Rio de Janeiro, meu pai me deixou na rodoviária de Poços de Caldas, ele me pegou na rodoviária do Rio, subi no palco pela primeira vez e ganhei o concurso junto com o Fábio Zanon. E interessante que os jurados, né, eles não deram primeiro e segundo lugar, eles deram primeiro lugar para nós dois. E o Fábio seguiu a carreira da música clássica, né? Que na época a gente tocou repertórios parecidos e tal, mas eu fui migrando, porque aí teve um momento que, quando eu voltei para estudar no Rio, eu fui fazer bacharelado em violão, ainda tinha seguindo a cola dos irmãos. Mas aí eu fui percebendo que a música erudita não era onde meu coração estava. E também uma necessidade de buscar sua própria identidade, né? Porque seus irmãos já estavam consolidados, já tinham uma carreira, o Du já era super conhecido. Correria o risco de ficar à sombra, né? Sim. Aí eu até brinco que demorou, mas eu conquistei
de chegar em palcos internacionais, sempre me apresento. Quando me apresento, falo dos meus irmãos. E no começo da carreira, todo mundo conhecia, da plateia. Então, era assim, era muito... O público deles, que uma porcentagem da plateia era público deles que vinham ver quem que é essa irmã. Quem que é a caçulinha. Mas aos poucos, né, eu entro num palco, quem conhece Sérgio Adélia Salles? Ninguém. Aí eu falo, então, por muitos anos eu fui a irmã, agora eles são meus irmãos. O jogo virou, não é mesmo, gente? Mas esse lugar de você se encontrar, enquanto violonista, encontrar a tua digital nas cordas, como que foi esse processo para você de buscar a tua identidade justamente para não viver a sombra, não só dos irmãos, mas do erudito e de um mercado que estava estabelecido também, né? Porque a gente tem que contextualizar a época das coisas, de como era o mercado da música, de como eram os palcos daquela época, sem internet, o telefone era o preço de um terreno, então a gente tinha uma outra realidade ali dentro das carreiras musicais. E existiam as majors ainda, as gravadoras, né? Existiam as majors. E então, a gente vai construindo, né? Eu acho que eu nunca teve um momento em que eu parei e conscientemente falei assim, vou precisar encontrar um caminho que seja diferente. Eu fui instintivamente, intuitivamente trilhando. Então, assim, eu fui passando por fases e fui descobrindo, conforme eu ia descobrindo paixões, eu ia mergulhando nelas e quando passava esse processo, né, como toda paixão, ela passa, aí eu incorporava mais esse elemento e me apaixonava por outra arte, por outras coisas. Então, assim, o meu primeiro disco, né, foi lançado em 89, por uma gravadora independente em São Paulo, como brinde de uma empresa. E eu estava ali com 20 e pouquinho, e essa empresa fez um lançamento no final do ano para dar de brinde, né, o disco, e era o meu cartão de visita. Para esse disco, eu chamei o meu irmão Sérgio, que desde o começo foi ele que fez as partituras ali. Não tem um projeto meu nesses anos todos que ele não teve, de alguma forma, envolvido. Ou produzindo, ou fazendo algum arranjo, ou compondo comigo, ou eu gravando alguma coisa dele. Enfim, a minha relação com o Odair, meu outro irmão, é tão maravilhosa quanto, mas é de um outro lugar. Mais espiritualidade. A gente não compartilha tanto a música. Com o Sérgio é música. É música, né? A gente se ama, mas sempre tem a música junto. Mas aí o Sérgio foi o produtor e como ele conhecia todos os músicos, então o meu primeiro disco tem o Toninho Carrasqueira, esse grande flautista, tem o pessoal do Paulo Bellinati, que era do Pau Brasil, o Zé Eduardo Nazário tocou a percussão comigo, que também era do Pau Brasil. E então tinha essa gangue de grandes músicos e eu mandando ver, tocando pra caramba. Foi assim, já, né, nessa época, um pouco antes desse disco, eu ganhei um outro festival, outro concurso como violonista, no Rio de Janeiro também, de concurso Vila Lobos, fui a melhor brasileira, então estava assim, tocando muito. E para essa festividade de lançamento, vieram todos esses músicos. Meu pai tocou. Aí acabou aquele show. Eu falei assim, e agora? Eu tinha um show, começando a carreira, eu tinha um show, depois de 4, 5 meses, no Teatro Cacilda Becker, que eu mesma consegui, da prefeitura. Já estava ali com um espírito de produção, né? Aquele lugar do artista que tem que se virar. Tem uma fase da vida que é assim, quem é seu agente? A gente mesmo. É a gente mesmo. Maravilhoso. Muito tempo foi assim. E aí, eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse show? Não tenho banda, muito menos como marcar com uma banda. Eu tenho esse repertório. Aí eu comecei e se eu imitasse esses instrumentos? Aí eu comecei a imitar com a minha voz. Então, a flauta imitei, eu sabia cantar. Aí, a percussão, eu conseguia fazer isso. Eu fiquei pesquisando, entrei nessa paixão.
Foi minha primeira grande paixão. Aí o corpo, que era um instrumento cênico, ele vira um instrumento musical, né? Virou um instrumento musical. Aí eu comecei a parar de tocar como violonista clássica, que é na perna esquerda, com um banquinho, né, debaixo do pé, que fica mais assim, o violão assim. Eu já troquei, comecei a tocar como flamenco, como o guitarrista flamenco, que põe a perna direita cruzada sobre a esquerda. Mas a intenção é porque eu inventei uma estrutura que eu pendurei os instrumentos que eu via que o Zé tocava, uns carrilhões, uma coisa, e tocava com o joelho. Então eu tocava aqui assim e esbarrava o joelho no... para fazer... Aí eu estava aqui, fazia assim com a mão. E eu fui criando. Eu entrei numa pilha, porque eu também nessa época já estava fazendo teatro, fazia dança. O corpo estava para servir ali a música também o tempo todo, né? E serviu. E eu fui, fiz o meu show e foi o começo dessa viagem. Na sequência, eu consegui entrar em um musical. Foi um dos primeiros musicais de São Paulo, foi Mulheres de Holanda. Ai, que teve uma pesquisa linda em cima do trabalho do Chico, né? Em cima do olhar feminino. Do olhar feminino. Da obra do Chico, Sim. Mulheres de Holanda. Eram 200 mulheres para 2 vagas de cantora, porque eu fui como violonista para entrar na banda. Aí a gente não quer violão, a gente está procurando pianista como instrumento harmônico. Falei, ai, o que você tem aí para não perder a viagem? Aí tinha canto. O que você pode oferecer? E eu falei, entrei de canto, no meio de 200 mulheres, eu fui uma das 2. Eu falei, gente do céu, que loucura. Eu fiquei cantando durante 1 ano e pouco com o espetáculo, né? E nesse processo, ainda no primeiro disco, como que foi a escolha de repertório? Porque quando você grava um disco, parece que as coisas estão mais certas dentro da cabeça, né? Eu tenho um universo aqui que eu preciso registrá-lo, né? Porque eu quero entender mais os seus processos criativos, assim. Então, o primeiro, ele já faz... eu escolhi compositores eruditos que tinham um lado mais popular. Então, por exemplo, o cubano Léo Brauer, que, obviamente, eu conhecia esses violonistas, compositores, por causa dos meus irmãos. Era do universo deles. Então, eu conhecia todo o repertório dessa galera toda, né? E, imagina, se eu cresci ouvindo o Sérgio Odair estudando na sala, então, sarrafo... Lá em cima, tá lá né? em cima, naturalmente, sem imposição de nada, né? Então, o ouvido foi educado dessa forma. Então, eu conheci esses compositores, violonistas. O Léo Brauer é um dele. Aí eu gravei a La Huida de los Amantes por el Valle de los Ecos, a Fuga dos Amantes pelo Vale dos Ecos, que soa mais popular, não é uma música erudita. O Roland Diange, que é um tunisiano nascido na França, também ele era apaixonado pela música brasileira, então ele tinha escrito várias obras em homenagem ao Brasil, e eu gravei A Saudade, número 3, que era meio um baião, assim, e compus 3 músicas com o Sérgio. Foi meu primeiro trabalho como letrista, já está aí no primeiro disco. Já no primeiro disco. E algumas coisas... Drume Negrita, que é do cancioneiro cubano também, que também tinha essa coisa mais popular. Drume Negrita, que eu vá comprar nueva cunita, que o Caetano Veloso gravou. E tinha um arranjo muito lindo para violão, que o Sérgio tinha feito. Então eu gravei. Então foi essa a concepção do primeiro disco. Já muito multicultural, né? Sem fronteira nenhuma, canções sem fronteira mesmo, né, Já Badi? não tinha como, porque na sala eram os meus irmãos estudando música erudita, meu pai tocando chorinho, minha mãe cantando cartola, meu irmão Cito, que é o nosso irmão mais velho, que nasceu com lesões cerebrais e epilepsia, viveu conosco por 64 anos, era um puta músico. Então, ele passava o dia deles tocando pandeiro com seus discos. Então, tinha Ray Conniff, todos os chorinhos, tinha uma outra galera tocando. E eu tinha minha radinho da MPB, sintonizado no Jornal do Brasil.
E chorava aos 10 anos de idade, escutando meu bem-querer, é segredo, é sagrado. Chorando. Eu lembro, assim, de eu emocionada. Como é que pode, né? Uma criança emocionada. Eu emocionava, chorava, ouvindo. Então, eu também, naturalmente, cresci poliglota musical. E aí, o meu primeiro disco oficial já foi gravado em Nova York. Sim, porque você grava esse ali no final da década de 80, né? 80, foi 89. 89. E aí, uma carreira que poderia ter muito acontecido neste BR, ela tem um desvio. Um desvio ou um envio internacional. E aí você começa, a partir do segundo disco, do primeiro disco, se considera o primeiro disco oficial esse, gravado... Que é o CD, né? Porque é de uma gravadora. Esse não, é o mas primeiro... o primeiro é o LP mesmo, né? O Marco Zero, Marco assim, Zero, né? A partir do momento que você se registra, tua digital tá lá. Mas já no mercado, você começa no mercado norte-americano. Porque foram feitas 500 cópias e para esses 500 clientes. Isso. E agora o da Chesky, né, uma gravadora independente também, mas sediada em Nova York, eu fiz 3 discos para eles. E para esse primeiro, que se chama Solo... Mas o que você foi buscar? Como que você... Chegou lá? Como chegou lá? Assim, então, tua música chegou... Então, essa época, final dos anos 80, começo dos 90, era o início das gravadoras independentes no Brasil. Sim, foi o início de abertura política no Brasil também. A gente estava numa democratização, a gente tinha mudando um contexto, né? Eu, na época, não tinha muita noção disso, não era muito ligada, não. Então, nem saberia, assim, na época, o que estava acontecendo, por que as gravadoras independentes começaram a surgir. Então, sempre foi muito... meio pela sobrevivência da própria arte, né? Mas sim, era abertura total e já estava tendo um caminho no Brasil alternativo, né? De se falar da música independente. E aí, esse material que acabou sendo gravado em Nova York, eu gravei numa fitinha cassete, algumas, né? A famosa fita demo, que a gente chamava na época, com 6 músicas. Paguei um estúdio em São Paulo, gravei e fui tentando essas gravadoras independentes, porque para chegar nas majors naquela época já era muito difícil. Sim. Né? E começou a ficar difícil até as independentes. Volta aqui. E na época eu conhecia a Ana Karan, que é uma cantora brasileira que tinha morado em Nova York e tinha voltado ao Brasil. A gente, por alguma circunstância, se cruzou, ficamos amigas. E a gravadora dela nos Estados Unidos era a Chesky Records. E eles estavam vindo ao Brasil por algum motivo também, da gravadora X. E ela falou assim, Badi, o David Chesky está vindo ao Brasil. Vamos armar de você tocar para ele? Eu falei, claro. Ele chegou, ela conseguiu na casa. O dono da gravadora sentou, sentei na frente, toquei. Foi embora. E na época ainda era fax. Chega um fax com uma proposta de contrato. Já, menos de um mês depois, eles já viram o potencial e me propuseram um contrato de 3 discos que eu aceitei imediatamente. Não vou perder essa oportunidade, vamos gravar 3 discos. Só que a Chesky não tinha distribuição no Brasil. Era nos Estados Unidos, na Europa e Japão. Sim. Então, é uma bola, né? Então, eu lancei lá, e aí a imprensa de lá começou a falar de mim, daí você começa a fazer os shows, e aí gravei o segundo disco, morando no Brasil. Morando aqui? Morando aqui. Porque daí a distribuição do teu trabalho acaba fazendo um outro circuito que não era o circuito nacional, dificilmente... Aí eu comecei as viagens internacionais, já de cara, assim, né? Muita. E aí sempre tem esse contexto, né? O que o mercado musical, quais são os shows, que lugar que a música tá, e quem é a bola da vez, qual o artista da vez. A gente tem esses circuitos, inclusive na época das grandes majors, tinha o que vai tocar.
né? O que está na rádio, o que está no programa de auditório, o que é show que enche Canecão, Olímpia. A gente tinha esses lugares, né? E você fez outros circuitos, um circuito internacional. Como que a tua música soava? Quem era teu público? Então, não eram brasileiros. Era um público, né? Ainda muito interessado nessa liberdade. Muito no começo era interessado no aspecto do violão. Então, comecei a tocar muito em festivais de violão. Tá. E aí, o pessoal dos circuitos de jazz começaram a descobrir minha música também. Então, eu comecei a ir para os circuitos de jazz. E fora também, não só festivais. Isso em questão de festivais, né? Aí, o World Music, fui absorvida pelos grandes festivais de World Music. Porque aí já deixa de ser violão, não é jazz. É o conjunto da obra. E foi esse aí, parte para outros ambientes que não só festivais. A minha carreira é muito sólida em alguns países, né? Assim, a Alemanha é um deles, assim, que eu vou constantemente à Alemanha desde esse começo. Mas aí também teve a União Europeia, isso já lá atrás. Mas o próprio circuito do World Music começou com a internet. Todo esse circuito mundial começou a ser modificado no decorrer da internet. A maneira que a gente consome música mudou muito. Dos Napsters da vida, dos streamings da vida e da pandemia. Sim. Então, a gente está, hoje em dia, ainda estamos num limbo que não se sabe muito certo. Agora, então, com a entrada da inteligência artificial, aí que a gente não sabe mesmo, né? O que nos espera. Estamos num momento que não é terra firme. Mas em algum momento, para você, 35 anos de carreira, você passou ali pelaquela década de 90... Ok, que você estava gravando fora do Brasil também, fazendo os seus experimentos musicais, né? Trabalhando as suas sonoridades em outros terrenos, Estados Unidos, Europa, enfim. Mas já foi terra firme esse lugar da música? Porque eu percebo que dos anos 90 para cá, talvez ali na década de 70, 80... a terra tivesse sido mais firme, mas com o advento da internet... Mas assim, a gente tem estrada, né? Então, esse período que essa geração, que esses músicos conseguiram caminhar enquanto a terra era firme, meio que solidificou, de uma certa forma, né? O nome solidificou, e isso essa construção... A gente está falando de carreiras sólidas, não de um mercado sólido, né? É isso. De artistas que conseguiram construir ali, é isso que a gente tem mais dificuldade hoje. Hoje a gente fala muito, porque a carreira internacional da Anitta. Você teve uma carreira internacional antes dessa globalização e dessa facilitação de comunicação, né? Antes dessa facilidade que a internet nos trouxe, né? Isso eu acho muito salutar, assim, de você ter desbravado um mundão lá fora, né? Com o teu trabalho, de coisas que hoje a gente, cara, já tinha gente fazendo, você já pavimentou esses caminhos aí com os teus pés muito antes. E uma mulher no meio, né? Exato, uma mulher. Eu lembro, assim, de estar fazendo shows na Europa e a Cel chegando. Começando, né? Mas, assim, toda a história tem as suas... né? Todo livro tem os seus capítulos. Sim. Então, tiveram... assim, o lado cantora, ele começou mais tímido, mas aí ele foi se impondo. Então, no começo da minha carreira, era uma violonista que cantava. Sim. E aí foi se transformando na cantora que toca. E você nunca teve um problema com isso, assim, de identidade? De falar, eu sou cantora, sou violonista, para onde minha música vai? Foi migrando também, né? Os capítulos, que a gente falou das paixões. Então, voltando um pouquinho, a primeira paixão foi o que deflagrou
eu ser chamada lá pela crítica americana de One Woman Band, a Sim, mulher banda, sim. porque eu estava fazendo isso tudo sozinha. No palco, Não, logo né? no começo foi aclamada no New York Times, né? Você não, entrou era uma nas chegada. listas do top foda de guitarristas, de violonistas, né, do mundo, assim. Então, você esteve em grandes espaços da época de mídia, de revista, de lista, essas coisas que as pessoas veem como importante, né, que selam ali os trabalhos. Então, as críticas, as listas dos maiores. Você esteve nesses lugares, Estive nesses lugares. Então, aí aconteceu um capítulo da vida que foi um parte A, parte B, que eu desenvolvi uma síndrome na minha mão, neurológica. Que é a distonia focal. Justamente quando eu estava gravando o meu primeiro lançamento com uma major, que fazia parte da Polygram na época. Você tinha rodado já os 3 discos já, do contrato, tinha encerrado. Sim. E aí assinei um contrato com uma major, estava assim, né? Agora eu ia... Minha vez. Minha vez. E realmente, assim, o meu disco, que é um disco chamado Chameleon, que foi lançado em 98, foi escolhido para, entre todos os discos, para ter divulgação internacional. Aí eu fui no mundo inteiro com eles pagando. Porque tem isso, né? A gravadora escolhia um disco ali do seu portfólio para rodar, para investir em divulgação. E era aquilo que a gente iria consumir durante muito tempo, porque tinha esse investimento. Exato. Nós, público, né? É aquilo que iria nos alimentar nossos ouvidos, né? E você foi essa... Fui a escolhida. E durante o processo, no finalzinho da gravação e dessa parte de divulgação toda, eu, assim, o que está acontecendo com a minha mão? Minha mão não respondia. Talvez seja cansaço, ou talvez eu tenha desenvolvido síndrome de carpo, né? Porque toquei muito. Uma lera ali naquele momento. Mas aí, demorou. Cada vez piorando, não sabia o que era, comecei aquela angústia, até o ponto que assim, eu não sei o que eu tenho, travou. Aí eu caí nas mãos de um neurologista, que me explicou, me diagnosticou. E aí foi um momento, eu tinha uma turnê importantíssima nos Estados Unidos, e teve um momento que eu comecei a turnê, e tinha uma bifurcação depois do primeiro show. Para a esquerda, para a direita, segue a turnê, para a esquerda, volta para casa. Eu estava morando... Esse foi o único período que eu morei nos Estados Unidos, porque quando eu fui para gravar esse disco, fiquei 4 anos. Eu fui em 97 e voltei 4 anos depois para o Brasil. E aí, para a esquerda, voltava para tal da casa. Eu parei, eu falei assim, não dá. Vou voltar para casa, porque não tem condição. E aí foram 2 anos. Mas mesmo assim... Ali, sem saber o que era, sem saber que era distonia, não sei o que lá, a gente voltou. A turnê tinha 2 etapas, na costa leste e na costa oeste. Daí eu passei uma noite em claro e no dia seguinte eu tinha um show novo que eu não tocava, não usava a minha mão esquerda, quase. Só usava quando eu, em algumas 2, 3 músicas que eu conseguia não sentir o problema, fazendo coisas... Perdi 90 e tantos % da minha capacidade de tocar. Uau. Eu que era virtuose. Sim. E aí, cantando mais e... cantando Chico César Capela. Descobrindo uma nova abadia ali. Inventei esse show, fiz a Costa Oeste. E no primeiro show era para uma sociedade de violão de São Francisco, The Herbert Theater, 800 lugares, lotado. Aí eu sento, a sociedade de violão que comprou o show, né? Aí eu sento e falo assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma coisa na minha mão que eu não sei o que é, mas eu sei que eu não estou conseguindo tocar, vocês me perdoem, mas eu preparei um show para vocês. Que eu estou aqui presente de pele e espírito e fui ovacionada no final. Então eu falei assim, gente, não é o fim do mundo, né? Mas aí terminou essa turnê, aí que eu fui descobrir o que era, e fiquei 2 anos... Nessa busca, e é uma busca muito interior, muito íntima, porque na época o médico que me diagnosticou, ele falou assim, desculpa, a gente não tem nada para te dizer. Diagnóstico, não tem uma solução, não tem um caminho. Sabiam, boa sorte. Sabiam ao menos a origem daquilo? Sim, era sempre o
o que sabiam, que acontecia com músicos virtuosos, ou seja, que tem essa habilidade associada com os movimentos mais finos, né? Porque o violonista, o instrumentista, 1 milímetro do teu dedo para cá, para lá, para cima, para o lado, né? Para aqui, assim, faz diferença. E a gente tem esse controle. Então, você imagina o nível de atenção específica. E milimétrico para ambas as mãos. E ainda você está cantando e você está entoando e, no meu caso, colocando toda essa carga emotiva, que é onde está a minha paixão, minha grande paixão. Essa não termina nunca. De ser esse locomotor de emoção, né? E aí, o artista que está nesse nível tem um estresse, passa por uma circunstância de estresse emocional ou físico. E, no caso, eu passei. No caso, eu passei por conta do diretor da gravadora, que começou a dar pitaco que eu não gostei. E aí foi que eu tinha tido uma oferta de gravar no Brasil, que era onde que eu queria fazer coisa no Brasil. E aqui me fizeram Universal do Brasil, me fez uma proposta imensa, mas aonde eu tocaria violão se tivesse violão. Entendi. E aquilo eu falei, gente, aí não sou eu. Que irônico, né, também. Não é muito irônico esse lugar? Você vai tocar onde tem violão e justamente os seus dedos param de Porque responder. justamente aí eu fui morar nos Estados Unidos para gravar numa gravadora que ia me dar total liberdade. E quando eu estava lá fazendo esse esforço todo, não me deram. Não queriam me dar, porque eu finquei o pé, bati o pé. Lutou pela sua liberdade criativa. Me custou uma distonia focal, mas... mas foram 2 anos de uma viagem interna, uma busca não de recuperação por si só, né? Assim, de uma reinvenção, porque eu entendi que, na verdade, quando eu falei, ok, se eu nunca tocar mais violão, não está no violão, no meu virtuosismo, no violão ou na música, a minha essência sou eu. Então, né, eu tenho que estar bem. Eu continuo, eu tenho que estar bem. Eu sou mulher, eu construir meu caminho, eu posso redefinir quem eu sou. E quando é o famoso que tem uma frase em inglês que fala let it go, que deixa levar, né? Quando eu desprendi das necessidades de provar para o outro, né, quem eu era, eu voltei a tocar. E, óbvio, fazendo muita coisa que eu não parei de fazer. Continuou. Terapias e alternativas, principalmente alternativas, porque a medicina não tinha nenhum caminho para eu trilhar. Não tinha caminho, não tinha medicamento, não tinha resposta. Então, e a gente vai buscar em outras medicinas e em outros ritos também que nos traz para dentro, né? Porque às vezes isso. A gente fica buscando soluções na vida em geral, né? Muito para fora. É o remédio que vai ser milagroso, é a resposta que vai te dar de mão beijada aquilo que você está procurando, né? Que vai é o placebo e o nocebo, né? O nocebo porque também você pode tomar aquele medicamento achando que não vai fazer efeito e também não faz. Exato. Né? Exato. E aí... Mas você estava convicta que aquilo mudou minha vida, eu vou continuar sendo a Abadi, porque eu construí tudo até aqui e posso construir outras coisas que eu quiser. Obrigado, beijo, tudo então, de essa bom. Teve a Abadi do século passado, a Abadi desse, porque aconteceu justo ali, né? Abadi do Velho Testamento e Abadi do Novo Testamento. Agora a gente vai tratar assim. A Abadi do Velho Testamento, gente, se curou. E até hoje, olha lá, 25 anos tem gente que me procura com distonia focal, porque eu virei uma referência de alguém que se curou. Sim. Porque realmente hoje tem mais repertório, né? Literatura. Inclusive eu fiz um podcast com o Dr. Roberto Rich, que é um neurologista, que eu faço tratamento com ele, e ele conhece muito da distonia, gente. Eu acabei de lançar no meu canal do YouTube, gente. Vamos divulgar, vamos divulgar. Canal Badia Assad, sobre a distonia focal.
nesse canal tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita Tem coisa. vários projetos que eu fiz para o canal, patrocinados por editais, né, de Proac. Tem o Bad Music, que eu conto, são 2 temporadas, 6 episódios cada, contando processos criativos, como que eu cheguei para tocar cachixi com essa mão, violão com essa, enquanto canto, aí eu conto da onde veio o processo criativo para chegar naquilo. Sim, né? Maravilhoso. Um canal muito rico. E eu acho que não só para quem gosta de música, ou quem estuda música, enfim. Eu acho que aquele canal, o seu canal do YouTube, ele traz um registro não só de uma carreira, mas também é um registro da música do Brasil, né? E não só, mas é um registro muito importante, eu acho. A gente fica muito nessa coisa de não, porque a internet já tem muita coisa boa acontecendo, a gente precisa saber, a gente precisa nos educar para achar as coisas boas na internet, né? Porque hoje em dia, né, o mar de informação, Sim. Nossa Senhora, é gigantesco, então se a gente não buscar, você acaba consumindo e gastando o seu tempo, o que te entregam. Sim. E são coisas até que podem ser interessantes. Mas pode ser uma falta, o uso do seu tempo inadequado, porque tempo é um só. É um só. A nossa vida é essa aqui. Não tem plano B. Assim como Não o tem planeta plano B. Terra não tem plano B, a nossa vida é essa. Então, se a gente usar... E amanhã a gente não tem nada, não existe. Então, essa filosofia, por mais careta que seja, mais batida que seja... Não é um clichê à toa. Não é um clichê, não tem. Não é um clichê Hoje à toa. a gente vai pegar a estrada ali, pode ter um acidente e amanhã não existe. Gente, não vai ter acidente, tá? Só tô aqui. Pelo amor de Deus, o universo nos proteja de qualquer acidente que possa acontecer. Mas a vida, ainda mais tem essa... A gente vive o quê aqui, né? O máximo, 100 anos. Eu adoro a Iris Apfel, que é uma senhora maravilhosa, que ela é morreu incrível, agora que com é 103, né? Um sinônimo de moda, e não só, mas de personalidade, de escolhas, né? Você olha para aquela mulher, você sabe que ela está fazendo as escolhas dela, que ela não deve nada para ninguém, e ela assume quem ela é, e ela carregou por toda a vida dela ela sustentou. Sustentou. Assim como a nossa Fernanda Montenegro, que sustenta e produz. Essa coisa da produção, né? Então, produzir, porque produzir é viver, na minha opinião. Então, se aposentar, né? Aposentar do quê, né? Aposentar talvez de um trabalho que não te traga prazer. Sim. Mas assim, a arte nos possibilita, com certeza, não se aposentar nesse sentido, mas talvez se aposentar de viajar tanto, porque é cansativo, mas de produzir. Eu não me vejo... É que a gente leva a questão da produtividade para um lugar que a gente tem que estar a serviço de um mercado, produzindo para um mercado, para o outro. E a arte, ela permite com que a gente produza, numa primeira instância, para a gente, né? Porque acho que é meio ser refém daquilo, né? Você precisa organizar para colocar para o mundo, para você olhar aquilo do lado de fora, né? Aquilo que está dentro do lado de fora de você. E também tem uma cobrança que a produção, é isso que você está falando, e ela não precisa ser assim, eu vou produzir um jardim. É artístico. Sim. Eu vou produzir a organização da minha cozinha. É artístico, que nem a Rita Lee falou assim, o que eu quero fazer agora? Eu quero aprender a fazer uma cama. Marcenaria. Eu quero aprender, porque eu não sei. É produzir. Sim. Mas assim, um puta amigo nosso de São João da Boa Vista, é um puta marceneiro, ele trabalhava no Banco do Brasil, não sei o que lá. Agora ele tá lá fazendo porta para casa do filho. Agora eu tô feliz fazendo minhas portas, entendeu? Abrindo e fechando minhas próprias portas e produzindo as portas, né? E essa produção, assim, a minha mãe, né, Dona Ica, produzia toda semana ela estava lá fazendo seu bordado como voluntária de uma instituição que vendia esses panos de prato para ajudar crianças do lar Meimei. E então ela botava seu óculos e ficava lá todo dia, costurava antes
Não, ela tinha rotina assim, ela fazia o seu bordado antes do cochilo da tarde. Muito bem, porque a siesta é sempre bem-vinda. Ela fazia, comia, fazia essa coisa, dormia, depois ela lia, estava produzindo. Badi, depois que você volta, depois que você reencontra, aí vem a Badi do Novo Testamento. Vem. E essa Badi veio muito, ela veio diferente, que ela veio mais madura, né? Sem essa coisa de precisar prestar contas. É lógico que tem capítulos também, né? Claro. Aí a Badi do Novo Testamento foi mãe. Mudou a maternidade, trouxe outra... Óbvio que a maternidade muda, né? Mas, enfim, o que a maternidade impactou no seu trabalho? Porque, assim, em cima da mulher, há inúmeras cobranças, né? Sim. Então, a mulher tem que ser a melhor do mundo, porque, senão, ela não é tão boa quanto o cara mais medíocre. Né? Isso, ainda mais hoje em dia que tá super aí a mulher tem uma função social a cumprir, a mulher tem uma estética a cumprir. Como que foram essas cobranças para você enquanto artista? Porque há uma cobrança, né? Então, é muito interessante que eu acho que, respondendo um pouquinho antes, porque, por exemplo, uma pergunta que sempre me fazem é sobre o preconceito no universo musical, ainda mais se eu circulo pelos universos da música instrumental, violão, porque é muito, né, composta majoritariamente por homens. Sim. Não é mais tanto, né? Hoje tem muita mulher, mas quando eu comecei, não existia mulher. Era tudo mato. Tudo mato. Só que aí eu escutava assim, nossa, meu pai falava, toca que nem homem. Só que para mim, tocar como homem, por incrível que pareça, era tocar que nem meus irmãos. Sim. Era maravilhoso. Eu não pensava, nossa, esse é um comentário machista. Era referência para mim. Eu amo meus irmãos. Eles são referência até hoje. Eu idolatro meus irmãos. Então, nossa, toco que nem meus irmãos, sou foda, né? Incrível. Era isso que eu queria ser quando eu crescesse. E aí demorou para eu perceber. Então, da mesma forma, eu meio fui construindo a minha vida sem ter esse questionamento desse olhar. Então, assim, quando eu fui mãe, com 3 meses, eu estava fazendo uma turnê na Austrália, onde no contrato eu coloquei que durante 1 minuto e 15 eu tinha que ter uma babá no camarim tomando conta da minha bebê. Você levou a Sofia, né? Que foi sua primeira filha. Na época, o pai da Sofia fazia o som, então nem eu nem ele podia estar com a bebê. E era a minha vida. Então, eu não tinha essa preocupação do que... Porque não deixou entrar. Não deixei entrar. Assim que eu vou fazer. E aí, quando eu desmamei, que eu comecei a viajar sem ela ficava com o pai, eu fui viajar, aí fui criando formas de comunicação que pela internet já possibilitava. Então, a gente inventava 1000 brincadeiras pelo Skype. Aí, comprei 2 bonequinhos iguais, eu deixava com ela, a gente ficava brincando de bonequinho. Mas, assim, na fase ainda amamentando, antes de chegar nesse momento, né, Sim, as pessoas iam lá fazer suas coisas no backstage, no intervalo. Eu ia tirar leite, guardar leite, porque para dar na viagem seguinte, sabe? Descia na cozinha do hotel para eu mesma fazer a comida, punha touca do hotel, eu comprava os legumes, ia lá fazer a sopa para minha filha, não deixava, nunca dei uma sopa industrializada. E fui vivendo do meu jeito, né? Muito alternativa dentro fui encontrando a minha forma. E daí cresceu, aí passei por uma fase criativa muito grande. Então, nos primeiros 2 anos de Sofia, foram 200 músicas que eu compus. Então, lá, muitas guardadas. Você teve um momento Badi, palavra cantada, Badi, Peppa Pig, Badi, música infantil, você teve esse... Tanto que gravei, né? Gravei o Cantos de Casa, que é um disco infantil que virou um espetáculo que eu circulei primeiro com o grupo, que tinha um palhaço, tive direção do Ângelo Brandini, que é do Vagalume Tum Tum. Foi uma produção deliciosa.
E um desafio fazer show para criança. Porque criança, ela é emocionalmente correta, Sim. politicamente incorreta até o último. Sim. Ela está gostando de você, está tirando meleca do nariz, está comendo, e se não gostar, ela vira as costas e vai embora. Então, era assim, eu acabava o show esgotada fisicamente, né? Feliz, mas, nossa, a minha academia. Você foi na ginástica? Fui, fiz o show. E depois ainda fiz sozinha, uma versão sozinha, para poder viajar pelo país. E foi um espetáculo que me gerou muita alegria. Aí, no final, quando eu fiz... Eu contratei um luthier em São Paulo que fez a Mulher Banda mesmo. Tocava lata, eu andava tocando toda a percussão, a bateria. Eu adorava andar pelo meio da criançada, elas me seguindo. Mas aí passou a fase da criança, foi aquela fase, né? A criança foi crescendo, hoje vai fazer 18 anos esse ano. E aí vieram outros, foi sempre o próximo disco, né? O que fazer, com esse olhar eu sempre tenho assim, eu sempre quero fazer uma coisa que eu não fiz. Isso é o que me alimenta. Trilha sonora de filme, fez. Fiz. Turnê internacional, fez. Gravar com guitarrista de heavy metal, fez. Com guitarristas de jazz melhores, fez. De blues, fez. Escrever um livro, escrevi. Fez. Um filme sobre a minha vida. Fez. Fiz, que se chama Badi, que saiu em 2017, também premiado. Quero falar do livro e desse filme, porque, assim, tem que ser muito musa para virar um filme, gente, né? Nem eu acreditei. Que maravilhoso. Quando o Edu Felistock, o diretor, anunciou o título, eu falei assim, o quê? Eu achava que eu ia ser assim, a musa inspiradora de um filme dele. Quando ele anunciou que era Badi, eu falei, opa, quê? Como é que é? E foi muito legal que, nesse momento, ele queria me fazer uma surpresa. E não, quero que você veja numa tela já do cinema. Eu falei assim, não, eu preciso ver sobre a minha vida, então eu tenho que ver antes de você estrear. Aí ele, mas você vai ter que me prometer que você vai ver numa telona. Eu falei assim, prometo. No mesmo dia... Eu já estava separada do pai da Sofia, ele já tinha voltado para os Estados Unidos, ele é americano. Pus minha filha para dormir, foi eu para o quarto, computador, fone de ouvido. Para ninguém ver, coberta por cima, vou ver isso aqui sozinha. Aí, 7 minutos e 21, eu parei. Porque eu vi o caminho que ele estava fazendo, eu parei, eu falei assim, Edu, eu entendi o que você está fazendo, não vi o filme todo, eu parei no 7 minutos e 21, que era um depoimento do Toquinho. Só que aí, aquela cena que você abriu, onde ele abre me colocando em vários países, em vários palcos, e cada palco ele põe o título. Eu falei assim, eu tenho uma imagem melhor para essa cena, porque ele ficou recorrendo à internet. Eu falei assim, eu tenho uma imagem melhor para isso. Para isso aqui eu tenho outra. Aí eu peguei tudo, eu falei assim, quando que alguém vai fazer um filme sobre mim? Aí eu peguei o meu baúzinho, o meu HDzinho. Já virei assistente de direção e diretora de fotografia do meu filme. Fernando Quilucci. Entreguei tudo, aí ele demorou mais um tempão, que ele digitalizou tudo. E aí o filme tinha uma cara e virou outra, por conta desse acervo que eu abri. E foi o resultado disso que é o filme Badi, que ganhou o prêmio em Los Angeles, foi escolhido para a Bienal de Cinema em Paris. E, infelizmente, não foi para o circuito brasileiro de cinema, porque ele iria para o ano pandêmico. Ele ia entrar em 2020, não entrou. Daí o tempo corre. Cadê os festivais nacionais de cinema para a gente rodar esse filme, fazer um circuito? Ele só ganhou um prêmio no Festival de Só. Ixi, nem sei falar. No Pernambuco. Desculpa, Pernambuco. Maracanaú, uma coisa assim. O filme, ele vem em 2017. Ele está disponível no YouTube? Tá, né? No canal você acha Porque lá. eu vi no Adoro Cinema, tem lá o filme, tá tudo. Disponibilizado. Ele está também no Now? Tá, que é da Globoplay, eu acho, Now. Mas está de graça na internet e se encontra. Mas, gente, vamos ver num telão bonito, não vamos ver no computador de fone de ouvido, né? Tanto capricho, né? Para fazer as coisas, para a gente assistir numa telica desse tamanho.
O livro veio antes ou depois? Porque assim, você... 2018? Acho que é de... Veio junto, pariu junto. Tá meio junto ali. Eu também não sei. A gente faz muita coisa, né? Às vezes Que perde, bom. assim. Mas o livro, eu na época, um pouco antes do livro, eu fui convidada pela Melissa Lenz, que é uma amiga minha, e ela era editora da revista Top Magazine. Tá. E a revista ia lançar uma versão online, e ela me chamou. Até hoje, quando você contou sobre a sua parceria com a rádio aqui, eu lembrei rapidamente, porque também foi uma coisa assim, queria que você escrevesse sobre música. Falei, topa? Falei, nunca fiz, mas eu sei escrever, posso. Assim, Sou mas alfabetizada, eu assim, escuto música, posso. E aí eu falei, mas do quê? Ela falou assim, o que você quiser. Aí, por exemplo, só escreve sobre... A gente tinha uma artista americana que a gente gostava em comum, que foi o que nos aproximou, que é a Tori Amos. Então, a Tori Ela é maravilhosa. Amos. A Tori Amos é Olha, maravilhosa. eu saberia escrever sobre a Tori Amos. Aí ela virou e falou assim, olha, só que é semanal. Vamos lá. Semanal, tá bom. Acho que eu consigo. Acho que eu consigo. E assumi. E aí eu ia fazer turnê, eu deixava já... Um monte, as gavetas. Preparado, eu fazia pesquisa, eu gravava... Não, eu escrevia, que não era gravado, né? Eu escrevia, aí fazia pesquisa... Antes de pegar avião, eu separava os textos, copiava e colava no Word e trabalhava dentro do avião, escrevendo. Aí, quando voltava, já tinha mais uma batelada para a próxima vez. Aí, depois de um tempo escrevendo, acho que foram 1 ano ou mais, semanalmente, ela falou, Badi, você não tem, por que você não lança um livro? Eu falei, livro? Mas desses textos... Porque depois elas me convidaram para a revista impressa. E aí foi um outro processo, porque aí não era quem eu escolhia, era quem a revista escolhia. Tá. Então, eu comecei a escrever para Aerosmith, para artistas que não era da minha... não desconhecia, mas não eram artistas que eu ouvia. Então, o que eu vou... o meu lado de escritora era sempre escrever sobre a essência do que levou aquele artista a ser quem era. E buscar esse lado positivo. Então, Aerosmith, eu fiz uma viagem... Como é que chama o cantor? Agora nem eu vou lembrar. Eu ia falar Mick Jagger. O Aerosmith Mas ele tem a boca que nem... É igual. Calma. Já vou ler. Gente, olha só porque ela me perguntou. Eu podia soltar o nome dele aqui, ó, rapidão, mas... Aerosmith singer. Who is? Steve Tyler. Que é o Kevin, meu marido, que está aqui, que é americano. Então, respondeu rapidinho. E assim, aí eu comecei a fazer um paralelo da Gotham City com a cidade de Boston que ele é, fico criando que ele era o Coringa com aquela boca. Assim, inventei uma história já paralela. Traz uma coisa, uma assinatura lúdica. Sim. E é um outro repertório, né? Deixa que a Showbiz lança aí uma crônica sobre a banda, eu vou falar do meu jeito. E foi muito legal que aí eu comecei a desenvolver outro tipo de escrita, que não era desse lugar da intuição, né, impulsiva de escrever sobre quem eu conheço. E aí ela falou, vamos lançar um livro? Eu falei, livro? Mas está tudo exposto já na internet. Aí eu falei, vou fazer um livro do quê? Aí vou fazer um livro do quê? Um livro do quê? A escola da minha filha pediu para ela ler algum livro do Júlio Verne. A Volta ao Mundo? Não era. Era As Léguas Submarinas. 20 mil léguas submarinas. E aí, nesse processo, eu comprei o livro, não sei o que lá. Aí, uma noite, dormi e me sonhei que o senhor Verne chegou no meu camarim com um buquê de flores. Aí, quando eu acordei desse sonho, eu falei assim, Volta ao Mundo em 80 artistas. E esse é o título do livro. Só que aí, nos meus escritos, eu não dava essa volta ao mundo. Aí eu completei a volta ao mundo. Então, eu divido o livro em capítulos por continentes. E foi um processo lindo, porque eu já sabia escrever sobre quem eu não conhecia. Mas fui lembrando, assim, gente, no Japão, a vez que eu vi o grupo Kodô, no Rio de Janeiro, aí eu conto desse lugar emotivo, que foi uma coisa assistir aquele grupo. Na verdade, eu assisti em São Paulo. E assim, eu escrevi o livro, e esse livro virou.
Eu trabalhava com a Nancy Silva na época da Benza Deus. Mas agora, o próximo disco era assim, você acabou de lançar um livro, vamos fazer um disco show, sobre... Não, um show do livro. Do livro. E aí eu chamei o Charlot para dirigir, eu entrava no palco lendo um texto, aí botava o livro na partitura, na estante de partitura, e o show era sobre o livro. Eu contava alguns trechos, né? E foi um show super lindo. Um show sarau. Depois virou um disco. Opa! Cadeira musical. Virou um disco chamado Volta ao Mundo em 80 Artistas. Chamada Around the World, que eu gravei em São Francisco. Esse é de 2020, 21. Não, foi antes da pandemia. Foi antes? Foi? Acho que foi 19. Também não sei. Foi antes, que eu gravei antes. Porque aí veio a pandemia, aí eu fiz um monte de coisa online, né, para o meu canal do YouTube. E aí o primeiro disco que sai depois da pandemia, totalmente autoral, que eu fiz um disco autoral na época da Sofia, teve o Canto de Casa Infantil, com 14 músicas minhas, e teve o Amor e Outras Manias Crônicas, totalmente autoral. E aí o Ilha, que foi saindo da pandemia, eu fiz esse disco chamado Ilha, que é assim, naufragou. Então agora vamos todos ser resgatados numa ilha. E chamei amigos compositores de 3 gerações diferentes, que vai de Chico César a Lívia Matos, passando por Dani Black, Alzira, a Alzira veio Lucina, aqui, ela é maravilhosa. E para filosofar, o que a gente vai levar para essa ilha, se a gente for recomeçar. E aí esse disco virou um especial também para a One RPM, que é a distribuidora, né? E teve a fase teve a volta do mundo antes do Ilha, com convidados, que foi durante a pandemia. Aí teve o Ilha, que virou o show, tem músicas solo pela One RPM. Daí eu gravei uma homenagem ao Olho de Peixe, aos 30 anos de Olho de Peixe, com a Orquestra Mundana Refugi. Foi uma coisa, gravar com essa orquestra, impressionante. Gravei um disco hindu com o Sérgio Pererê. Que incrível. Que é chamado Bento. E foi um disco que a gente se encontrou no sábado, abertura do Reinado, em Belo Horizonte. Na segunda-feira a gente entrou no estúdio, na sexta saímos com 9 músicas compostas e gravadas. É esse o disco. Então ele é puramente emocional. Um grande encontro, né? Foi, a gente tem planos de levar esse show, temos uma Lei Rouanet aprovada, estamos buscando patrocínio para poder levar. E aí, agora, está na fase, a gente entra em maio, eu vou entrar em estúdio para gravar o disco em homenagem aos 35 anos de carreira. 35 anos. Que vai ser um disco... com direção e produção de Marcos Preto e o Tó Brandileone, que é do Cinco a Seco. E a gente chamou companheiros, ou seja, os artistas que nasceram na década de 60, como eu. Então, essa é a minha homenagem. Então, tem parceria com Otto, Zé Cabaleiro, Chico César, Pedro Luiz, Mosca, André Bujanra, Selmar, Zélia Dunca, Adriana Calcanhoto. Não, essa escalação aqui, a seleção brasileira não consegue fazer, gente. Essa escalação só com medalhão, só com puro ouro. É a minha galera, né? Porque assim, eu sou muito reconhecida no meio dos meus. Sim. Não tanto pelo público. Né? Inclusive, se você está vendo aqui, ela tem Instagram, ela tem Facebook, ela tem o canal Badia Saad no YouTube. Porque justamente essa fase de construção de público tal, eu não estava aqui. Sim, sim. Daí quando eu fui para lá e quando voltei para cá também, os meus discos, apesar dos discos que eu gravei já na Badia do Novo Testamento, foi para uma gravadora alemã, que era a Deutsche Grammophon, que é clássica, mas eles estavam começando com o selo de World Music. Foram distribuídos no Brasil, mas pela Universal, que foi uma das condições. Eu falei assim, eu aceito o contrato que vocês estão me oferecendo, mas tem que ser... distribuir. Só que aí, chegava aqui no Brasil,
com preço de disco importado. Ah, Então, tá. eu nunca tive uma fase não elitista Entendi. aqui. Então, sempre assim, o pessoal achando muitas vezes que eu estou morando fora, Sim, sim. né? Mora fora. Eu achei. Tá vendo? Eu achei que você não estava no Brasil. Quando ela falou, não, mora no interior. Eu falei, oi? É, Oi, tudo bem? Como assim? E o interior eu fui mesmo para São João da Boa Vista. Mas agora de volta De volta a São Paulo. Foi uma fase maravilhosa poder viver com a Dona Ica nos últimos anos de sua vida. E foi realmente um presente, assim, né? A Dona Ica partiu segurando a minha mão. Então, isso, apesar de trazer toda essa... né? Por um tempo, até fui fazer terapia para a imagem que ficar na minha memória dos 94 anos que viveu, não dos últimos dias, né? Mas foi muito importante essa passagem, assim. E a vida no interior trouxe... né? Sempre interessante, que trouxe uma outra coisa que delícia, né? Mas também aí começa a sentir falta da cultura, né? Então, assim, aí tá em São Paulo, a gente passou esse final de semana em São Paulo, puta, aí fomos assistir já um ensaio de dança à tarde, no sábado, dentro da Sala São Paulo, aí domingo fomos assistir a Nausete com o Luiz Tati no Sesc, aí na sexta-feira fomos na abertura do cinema europeu, então... Mas são perspectivas mesmo, Sim. né? Eu acho que é importante também para a vida, esses momentos de silêncio, que a gente precisa ouvir o passarinho, que a gente precisa olhar a praça com o coreto, que a gente precisa, inclusive, sentir falta. A gente precisa, eventualmente, na nossa vida... O olhar de fora. O olhar de fora, exato. Sair da ilha. Precisa. Sair da ilha, para saber que tem uma ilha onde você pode ir. Sim. E o que eu falo da ilha também que a ilha é sempre aquele lugar lá, né? Assim, o Porto Seguro, onde você vai se salvar, né? Depois de um naufrágio, cercada de água por todos os lados. Mas tem essa ilha aqui, né? Sim. Cercada de ar, que é onde a gente se salva. Sim. E o planeta Terra, aquele ponto... Aquele pálido ponto azul. É uma ilha nesse universo. É uma ilha que a gente se acha, o ser humano se dá tanta importância, a gente né? se acha muito. A gente se acha muito, a gente vai passar, gente, aquela bola vai continuar ali, ó, flutuando, e as coisas vão continuar, a natureza ela vai se regenerar sem a gente aqui. A gente viu na pandemia, né? Como que as coisas começaram a se regenerar e a gente está estragando tudo, e a gente ainda não parou, né? A gente fala, a pandemia vai melhorar todo mundo, né? Não, a pandemia não melhorou quase nada. Não melhorou. Acho que, assim, em certos aspectos, piorou, né? Sim. Assim, no mundo do universo que a gente circula, artístico, né? Durante a pandemia, o público, ele se acomodou demais. Sim. Inclusive a receber conteúdo gratuito. Então, Badi, esse lugar eu acho um lugar muito, muito cruel, porque ao mesmo tempo que há um levante contra o artista, eu não preciso de arte, a gente precisa de médico, de bombeiro, de polícia, a gente não precisa de artista, a gente precisa disso, daquilo, sendo que a arte... Foi o que segurou tudo. Segurou todo mundo. E ela é tão, como diria o Gil, tão ordinária que a gente não percebe o quanto de arte a gente consome e que aquela produção é feita por uma outra pessoa, que aquilo é um trabalho, né? A gente não percebe. As pessoas estão o tempo todo lendo, vendo sei lá, um grafite que seja, ouvindo uma música. Na vida sem arte não existe. Não existe. Até porque eu tenho uma teoria que a arte, a gente assim tem a audição e a gente se alimenta, porque a gente tem um espírito, isso é inegável. Sim. Né? Às vezes, um espírito de porco. Tadinho dos porquinhos. Sim, mas mesmo esse tem que se alimentar. Tem que se alimentar de arte. Sim. Então, sim, se você retirar a arte da vida da pessoa, ela vai ficar sem esse alimento para o espírito. Sim. E aí o porco vai vir, com certeza, a selvageria toda. A arte não separa da barbárie, né? Ela separa, porque ela, assim, se você tirar a beleza, tudo que a gente olha, se você não tem... Qual é a diferença? Você vai no ambiente de uma casa... Uma vez eu vi assim, em São Paulo, era Natal,
Então, uma pessoa, um morador de rua, tinha uma barraquinha assim e colocou uma bolinha de Natal do lado de fora e uma plantinha. Isso é arte. Isso é arte. Para se alimentar. Isso é sobrevivência. A arte é sobrevivência. O coração da gente bate, ele tem um ritmo. Isso é arte. Sim. Então, quando você ouve uma música, seja ela para você tomar sua cerveja, seja ela para você malhar na academia sem algum tipo de música, não dá. Não dá. Não, malhar já é difícil, gente. Sem música, então, é impossível. Você ir num cinema tirar a música, não dá. Você viver sem um filme, sem um Netflix, sem uma televisão, sem uma novela. Sem uma novela novelinha. É arte. Novela é arte. O seu futebol, ele não é arte, ele é esporte. Tá. Mas tem a beleza. Sim. A beleza do futebol, quando fala, isso aí é arte. Então, mas aí tem o design da camisa, por exemplo. É um arte. design, que é um criativo. Quando a gente fala de arte, a gente tem que englobar, porque cultura é uma coisa muito maior. A gente se relaciona produzindo a nossa cultura, com o que a gente come, com o que a gente vive, nossos espaços, tudo isso faz parte da nossa cultura. A arte é um produto, né, de algumas vertentes ali da cultura. Então, tudo que parte de uma ideia humana até a descoberta de um cientista é um processo criativo. É um processo criativo. E assim, e tem coisas que a gente admite processo criativo e paga. E porque justamente o artista a gente não quer pagar, se é o que a gente mais consome. A música saiu da plataforma que era um CD, de uma plataforma física, que era o disco, a fita, o CD. Cometemos crimes coletivamente ali com o Napster, né? Em algum momento da vida, aprendemos a baixar música. E aí a indústria se reorganizou, porque ela não vai deixar de ganhar dinheiro, né? E aí a gente internalizou que a gente não precisa pagar para ver um filme, para ouvir uma música, para... Que ideia foi essa, né? E virou, como você falou, virou um processo coletivo. Sim. Né? E agora, com a inteligência, então, vai para um lugar que a gente não sabe, porque... E assim, eu acho que o cidadão comum, que ele não faz essa reflexão, ele está pagando o Netflix dele, né? Ele está pagando o seu Spotify. Ou um canal de YouTube, ele assiste os comerciais, né? Mas ele não sabe que o celular que ele tem... Se ele não optar por não estar gravando a vozinha dele ali, porque você tem que saber ir lá dentro. Por isso, nossa, eu estava aqui, apareceu um comercial de um negócio que eu comentei, será? Não, estava ouvindo. Tá ouvindo tudo, gente. O celular está captando tudo mesmo, e não é... Não é teoria da conspiração, não, está ali. Se você procurar, tem como ir lá dentro, achar onde que você desabilita, porque quando você assina, já vem habilitado. Então, ele não sabe que o dinheiro que você paga para o Spotify não vai para esse monte de artista. Sim. E não vai mesmo. E os poucos que coordenam um Spotify da vida, eles que estão fazendo fortunas, enquanto os artistas estão trabalhando de graça. Sim. E é uma loucura de inversão de valores, porque ainda fica assim, o artista ainda se cabe em pagar para ser ouvido. Então, eu vou fazer uma campanha. Agora, ele vai pegar o dinheiro dele que ele não recebeu para botar lá no Spotify para alguém poder encontrá-lo no Spotify. Então, é uma loucura. É uma loucura. Então, quem que paga a conta desse artista? Que para gravar, tudo... Agora, grava no seu celular. Não é Gente, bem assim. não é assim, não. Não é assim. Não, e você, ao longo dessa trajetória, enquanto artista, também virou produtora... Tem seu selo, tem, né? Você se apropriou da tua carreira. Sim, porque também tem um momento em que esse momento em que eu abri a produtora, que foi um momento que as grandes gravadoras, que teve o grande boom dos Estados Unidos, que teve o colapso. A crise imobiliária lá. De 2008. O Brasil estava legal na época. Sim. Então, chegou só uma marolinha aqui na época. Uma marolinha. Aí, quando eu acordei que estava a hora de gravar o próximo disco, já tinha mudado tudo. Falei assim, gente, agora? Aí liguei para as gravadoras, que eu conhecia todo mundo. Se eu fosse você, eu faria algo independente. Isso o próprio diretor da Universal, que eu sentava na frente, eu falei assim, agora não tem condição de gravar. A gente só está querendo gravar agora quem tem potencial de atender a multidões.
E o artista que faz uma arte sem se preocupar com a multidão, se a sua arte atinge a multidão, vai ser um processo. Sim, já é. E você não vai fazer para aquele fim, pelo menos na minha identidade, né? Tem muita música minha que é capaz de atingir multidão. Aham. Não atingiu por vários motivos. Até porque eu não fui ali botar um dinheiro. Então, né? um dos dinheiros, uma das questões é justamente atingir multidão, porque há muito investimento. Exato. Há muito investimento. Então, eu falei assim, o quê? Eu vou ficar esperando? Fui fazer curso de autogestão, fiz curso e levantei a coisa toda. Teve uma hora que quando eu falei, gente... Eu, dona de mim. Exato, não vou ficar esperando, não. E na época de mãe, de tudo isso, eu falei assim, filha debaixo do braço, Vamos lá. vamos lá. E o que você espera agora? Você tem uma turnê marcada? Tá entrando em estúdio. Sim. Incansável. Tá fazendo mudança. Tá entrando em estúdio. Tem um show para circular aí de 35 anos. No seu Instagram já tem ali, garota. Você vai viajar, né? E Então, muito, né? Muito. Começando em junho, eu vou ser a solista da orquestra americana dos Estados Unidos de violão. Pela primeira vez estão convidando uma solista que canta. E uma das obras é desse cidadão aqui, Kevin Callahan, que escreveu para a orquestra. E a gente começa ali a turnê em junho. Depois tem o Festival Assad, que acontece já, acho que há 13 anos. E em São João da Boa Vista, que é um festival... Quem não conhece, aproveita, acontece sempre na última semana de julho. É um festival de música brasileira da melhor qualidade. As pessoas vão para tocar na casa dos Assad. Então, assim, eles se sentem em casa, super orgulhosos de estar ali. É lindo e a região é belíssima. Sim, tem uma região vinhos, linda. 3 Batalhas, se quiserem, maravilhoso. Tem mussarelas de búfalo. Gente, é secretária de Cultura e Turismo, mas na verdade ela é prefeita de São... Vocês estão achando o quê? Que ela é só cantora, só violonista? Ela é prefeita, gente, do município. Gente, vai ter o lançamento a gente vai casar o lançamento do museu virtual da família Assad, junto com o Festival Assad. Depois eu faço uma turnê na Europa com a Ana Treia, que é uma brasileira, que está morando em Barcelona, mas ela é de São Paulo e ela é abadi jovem. Assim, toca violão pra caramba, canta muito, compõe, faz percussão corporal, faz percussão vocal. É muito figura, a gente vai fazer um duo. Aliás, tem um juntas. vídeo de vocês juntas, né? No seu Instagram, que tá lindo o vídeo de vocês. Tem uma sinergia enorme musical, uma liga musical ali linda. É uma das referências da Ana, né? Abadi. Então, a gente faz agora, na verdade, a gente estreia dias 30 e 31 no Clube do Choro, dentro de um projeto. Vai ser a nossa estreia mundial. E depois a gente viaja pela Europa. Daí volta aqui para o Brasil para fazer o lançamento do disco. E aí as coisas no Brasil vão acontecendo, né? Sim. Então, você sabe que no Brasil acontece tudo na última hora. Então, por agora, desse disco, eu tenho lançamento em outubro, que a gente ainda não tem a data. Mas vai ser lançado também em vinil. Que legal. Eu só tenho o meu primeiro disco, aquele em 89, vinil, e agora terei 35 anos depois. E viajo pelo Rio de Janeiro, que esse é um edital que a gente fez e ganhou do Pulsar, com já os 35 anos. E aí o museu vai continuar tendo os seus lançamentos de 3 em 3 meses. Em outubro vai ser o lançamento da exibição dos 60 anos de carreira dos meus irmãos. Em janeiro vai ser dos 35 anos da Abadi. E aí, projeto, meu amor? Um monte. Ainda bem, você está viva, está pulsando e está criativa, né? É isso, não é nem produtiva, é criativa, né? Porque criatividade ela enferruja. Sim, é um exercício, né? Que você faz. Mas também é que nem andar de bicicleta, né? Você não... Teve uma época que eu tenho um curso chamado Badiarte, que eu comecei a dar, eu comecei a viajar, eu dei no começo a saída da pandemia, eu dei, mas eu comecei a viajar, começou a ficar difícil. Mas é um Badiarte que eu compartilho os meus processos criativos e instigo a pessoa a encontrar o seu processo criativo. E uma das perguntas
é assim, quem se acha criativo ou se sente criativo? Isso para um bando de artista... Parece Só que o óbvio. Badiard começa já a atrair pessoas que não são exatamente profissionais, né? Mas se você fizer essa pergunta no ambiente de empresários e tal, as mãozinhas vão ficar bem aqui. Aí você faz a seguinte pergunta. Quem aqui foi? A criança é criativa? Quem concorda que criança é criativa? Todo mundo, né? Óbvio. Então, como é que é esse negócio? Quem não foi criança aqui? Toda criança é criativa, porque faz parte do seu aprendizado ser criativo. De entender o mundo, né? De entender o mundo. Com o seu olhar, descobrir o seu olhar. Então, assim, a gente falou do processo. Por exemplo, você canta antes de balbuciar uma palavra. Então, é na busca da entender o raciocínio, né? O nosso cérebro começa a ser construído daqui, que é por emoção. Então, tem, inclusive, uma parte do nosso feto que não tem cérebro ainda formado, é por emoção. Então, a emoção está ali junto com a criação, né? E aí, você vai buscando aquela vogal, você está cantando. Já cantou. Já cantou. Aí você vai... Está dançando. A dança antes de andar, é a dança, não importa. Então, você dança e tem o bailarino. Você vai... As artes pedagógicas e o desenvolver da arte aí é um processo que a gente inventou. Então, fazer primeira, isso é uma invenção do ser humano. Mas a arte de fazer isso de aqui dança é de cada um. As coisas já existiam antes da gente dar nome a elas, né? A gente já fazia. Já faz. Já faz. Né? E nas cavernas, né, tá lá o desenho. Tá lá o desenho. Imprimido. Sim. Impresso. E então é muito lindo o fazer da arte uma profissão ou desenvolver, assim como a linguagem. Então a gente vai aprender a falar, né? E todo mundo tem a possibilidade de escrever. Mas aí tem que resgatar aquela criancinha que mora dentro da gente e que em algum momento a gente foi tolhido. Sim. Para entrar nessa Não, caixa você já do cresceu, sistema. já é grandinho, não pode. você é adulto, não pode sentar assim, não pode mais sentar no chão. Eu falo, depois que eu me descobri tia, né, que eu tenho 2 sobrinhas, voltei a brincar. Você não tem vergonha de fazer uma dança no meio de todo mundo, num restaurante, de sentar no chão, de fazer careta, Exato. de fazer bichinho com guardanapo. Exato. A gente vai se reconectando com o nosso eu lá, criancinha que em algum momento parou para se tornar um sujeito adulto, para servir a este mundo, né? Eu nunca esqueço, é uma chargezinha do Snoopy, aquele pensador. Eu esqueci os nomes dos personagens agora. Tem o Destoque, que é o pequenininho. Bom, eles estão andando assim. Então, eu não vejo a hora de estudar para tirar boa nota, para crescer, para poder ter um emprego, aí para ter uma família, para ter um filho, para entrar na escola, para aprender, para ter boas notas, para crescer, para ter um emprego. Fica assim, um ciclo sem fim. Porque é para isso que a gente é criado, né? Para sentar a criança aos 5 anos de idade para o vestibular. Exatamente. E a gente pode romper, né? Pois é, você chega lá no interior, você quer um encanador, não tem. Um eletricista, não tem. Porque são profissões não nobres. Sim. Imagina, né, depois que eu assisti o Cortella levar para reunião a mulher que serve o café, porque assim, olha, sem esse cafezinho você não funciona à tarde. Sim. E é ela que faz. E quando ela foi, ela entendeu. Eu faço parte do processo, faço parte dessa cadeia aqui. Então, sem o meu cafezinho, essa pessoa não vai fazer da mesma forma o desenvolvimento. Sapateiro, costureiro, encanador. E eu acho que com essa onda de inteligência artificial, a gente vai ter uma virada ainda. Que o artista, o encanador, o pedreiro, sabe assim? Eu acho que essas profissões, essas que dependem de uma musculatura fina, essas que dependem da mão, sabe? Assim... e da criatividade, e eu acho que elas ainda vão tomar o poder. Tomara, né? Poder aos trabalhadores. Poderosa.com. Poderosa.com. Que maravilha.
maravilha, Badi. Que bom tê-la aqui. É gostoso hoje. poder sentar, conversar. Eu vi que a sua ampulheta. A ampulheta nem liguei pra ela. Eu coloquei não, que ela aqui. foi. Quando gente, ela começou, eu falei, vai só. ter uma hora ali. Mas a gente. O papo veio, é gostoso te ouvir. É gostoso poder sentar e conversar. Não, e vocês acham que eu vou perder a oportunidade de estar falando com uma deusa dessa, gente? Porque a gente fala muito da trajetória artística e da importância da Badi Assad na música brasileira e na música universal, mas tem a trajetória de uma mulher ali que, cara, foi carpinando vários caminhos, que mesmo para quem não é da arte, eu que não sou artista, estou aqui como comunicadora, ele impacta. Ele impacta, porque você vai rompendo umas barreiras ali na tua trajetória, mesmo sem pensar, mesmo sem racionalizar muito, vai vivendo, assim como tua mãe fez também. Sim. Você entende? A tua mãe também desbravou caminhos. Com certeza. Né? Quando acompanhou teu pai para colocar teus irmãos na música, né? Quando... a Badi também. Então, eu acho que esses caminhos a gente tem que honrar, que a gente fala de honrar nossos ancestrais. Vamos honrar primeiro quem está aqui perto. Vamos olhar em volta. Você quer honrar alguém lá do século passado, de repente alguém que é contemporâneo, que você teve contato, você não está olhando a importância daquela pessoa, né? Isso é muito importante. Total. Ou mesmo para os seus... para os próximos, para o seu vizinho, sim, né? Para a pessoa que entra no elevador com você, gentileza gera gentileza. Exato. E viver conforme o que a gente acredita, né? Sim. E o que a gente acredita pra gente, tá, gente? Porque, assim, às vezes a gente acredita uma coisinha pra gente, mas a gente não quer aquela coisinha pro outro, né? Então, vamos dar uma adequada aí nas expectativas. Então, como você quer viver, como você quer ser tratado, como você quer ser respeitado no mundo. É só você reproduzir outro clichê né? necessário, né? São clichês necessários. Você falou gentileza, gentileza. Aí lembrei, né, dessa questão da gente... ir caminhando, eu sempre brinco, né, que a minha missão nessa vida é caminhar por esse pálido ponto azul, fazendo o mínimo de estrago possível, né? Gente. E se for possível, a gente faz alguma coisinha ou outra que nos alimenta, né? Eu acho que tem mesmo essa coisa da pessoa tirar a responsabilidade de si. Terceirizar responsabilidades, né? E também não se achar importante. Porque não se somos. Valorizar. E saber que gentileza gera gentileza. Exato. E tem tantos desses jargões, mas que são maravilhosos. Aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Ai, gente, todos não são clichês à toa. Dá para fazer. O próximo livro da Badi vai ser um livro só de frases, de clichês, né? Clichê da guitarra, do violão. Não, o clichêzinho ali da nossa vida. A viver que presente, né? Seja difícil. Os momentos difíceis, eles são sempre aí para botar a gente à prova do quanto a gente cresceu, nas coisas que a gente acredita, né? Porque fala, mas a hora que acontece... Aí quero ver. Ver. Aí não corre, aí vamos lá. Vamos lá, e aí explode quando você fala, já não sou mais essa pessoa. Aí você explode, puta, ainda não... Não é bem assim, ainda tô nessa busca, né? Corta a pessoa no trânsito, foi, né? E a vida é feita nos detalhes. Com certeza. A vida é feita no micro, a vida é feita na fila, é no trânsito, é na padaria, são nos encontros. A música é feita nota por nota. Nota por nota. E a vida também, né? A vida é feita nota por nota. Não, a música é feita nota por nota e a vida também. Compositoras. Isso, gente, Acabamos isso aqui, ó. Assim, ó, vamos lá, assim, ó. Música é feita nota por nota, assim como a vida. É isso, gente. Só de ficar perto desta mulher, entendeu? Eu já tô me sentindo uma pessoa mais especial nesse mundo. E eu de você, figura linda. Obrigada. Aqui eu vou sair agora aqui de Jundiaí, vou visitar o Alberto Amick com a Rose, que são queridos amigos que moram aqui. Que delícia. Mandando beijo para eles. Que delícia, Badi. Tá, obrigada. Então, a Badi Assad, redes sociais. Redes sociais, não esqueçam. Vamos lá, né, gente? A gente sabe, fala isso tudo assim, e é muita loucura, porque
hoje em dia faz diferença você ter mais uma pessoa naquela faz muita diferença. E assim, custa R$0 você curtir, você compartilhar, mandar uma mensagem, perguntar que instrumento é esse, que marca é essa desse violão aí? Fruta, né? Porque a gente responde, a gente gosta. Sim. Porque tem assim... É uma outra realidade que a gente ainda não está entendendo direito ainda para onde está indo, mas estamos indo, estamos fazendo parte do movimento. Sim, a realidade ainda não é virtual, porém estamos caminhando para esse lugar, né? Ela também está lá. E quem não, né? A gente tem que ir junto. Curta o Instagram, YouTube, Spotify, vou deixar tudo linkado aqui, os contatos da Badi para você conhecer, mas também vá a shows. Não, pelo amor de Deus, porque isso é substituível, gente. Não tem. E eu acabei de fazer um show no Boni, em São Paulo, e aí sempre vem a pessoa que fala assim, ai, eu não imaginava que era assim. Porque a emoção, ela não passa na tela. Não. Através da tela, assim, da mesma forma que quando vem, bate no seu coração, Sim. você sente. E eu faço um tipo de música, a forma que eu me comunico com a plateia, né, seja onde for, seja para qual plateia for, é essa conexão que vai, sabe, é uma flecha, assim, a pessoa sente, ela faz bem, então é o alimento. É o alimento. É o alimento. Para mim. Para nós, gente. Imagina você ter uma pessoa que generosamente nos alimenta com a sua arte. Olha que generosidade, que dádiva, né? A gente que é plateia, a gente tem que ser muito grato, entendeu? E aproveitar esses momentos, porque só na nota por nota que a gente vai entender esse mundão. É isso aí. Badi, obrigada, viu? Beijo. Obrigado, gente. Galera, Badi Assad comigo hoje aqui nos estúdios. Eu vou deixar tudo linkado para você aqui em algum lugar dos contatos dela. E você curta, compartilhe, aproveite esse papo com esta maravilhosa que passou por Jundiaí e veio aqui até o Francamente conversar com a gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.